Muito bem, pessoal. Agora vamos ver mais um exemplo, só que de uma tabela intervalar, ok? Como calcular o desvio padrão numa tabela intervalar? Primeiro, né, lembrando que o intervalo ele tem o limite inferior e o superior, certo? Então vai de 1.000 até 2.500. Lembra que o 2.500 não entra aqui nesta classe, entra na classe posterior, 2.500, ele não é contabilizado aqui, tá? Mas a gente fala igual, de 1.000 a 2.500, de 2.500 a 4.000, de 4.000 a 5.500. Primeira coisa sempre é calcular a média aritmética, tá? E para calcular a média aritmética, a gente sabe que em tabelas intervalares nós temos que pegar o ponto médio entre 1.000 e 2.500. Como fazer isto? É só ver a amplitude de 1.000 a 2.500, é uma amplitude de 1.500, e pegar a metade de 1.500, que é 750. 750 nós vamos somar sempre ao limite inferior. Então, 1.000 mais 750, nós vamos ter aí o ponto médio de 1.750. 2.500 mais 750, nós vamos ter 3.250. Esse é o ponto médio da classe entre 2.500 e 4.000. 4.000 mais 750, 4.750. Esse é o ponto médio entre 4.000 e 5.500, certo? Então, para calcular essa média, agora eu vou fazer o ponto médio, que é 1.750, vezes a frequência, que é 4, mais 3.250 vezes 12, que é a frequência, mais 4.750 vezes 7, que é a frequência. Muito bem? Show de bola. Nós vamos dividir isso pelo somatório das frequências aqui, que são 23 funcionários. Ok? Somando 4 mais 12, 16. 16 mais 7, 23. Então, fechou. Basta realizar esta continha agora para encontrar o valor da média aritmética. 3.445,65. Tá? Esta é a média aritmética dos salários destes 23 funcionários, certo? Beleza. Agora, pessoal, como calcular a variância desta população aqui, tá? Então, é a população de 23 funcionários, então nós vamos dividir por N, tá? Se fosse uma amostra, isso sempre o problema tem que fornecer para você, se é uma população, se é uma amostra. Se você trabalha com o todo, né, é uma população. Se você vai trabalhar com uma parte da população, é uma amostra. Então aí você vai saber se divide por N ou por N-1. Então o que nós vamos fazer? Ó, nós temos as frequências. Lembrem-se que quando nós temos tabelas, nós temos as frequências, certo? Então antes nós devemos multiplicar pela frequência. 4 vezes, agora sim, pega o valor, ó, nós vamos pegar o ponto médio, tá? Não é para pegar 1.000 e nem 2.500. Nós vamos pegar o ponto médio, que é 1.750. Vamos subtrair da média encontrada, que é 3.445,65, e vamos elevar ao quadrado. Mais 12 vezes, ó, vamos pegar ali 3.250, que é o ponto médio do intervalo aqui, e vamos subtrair da média encontrada, 3.445,65, e vamos elevar ao quadrado. Mais, agora vamos pegar a frequência aqui, que é 7, vezes, ó, vamos fazer agora o ponto médio, que é 4.750, ok? Vamos subtrair da média, que é 3.445,65, e vamos elevar ao quadrado. Depois vamos dividir tudo por 23, que é o somatório das frequências. É claro que essas contas aqui também são bem chatinhas. Eu já falei anteriormente para vocês, né, pessoal, que quando isso aqui, se isso aqui cair no Enem, vão ser contas mais simples de se fazer à mão, porque isso aqui exige muito tempo para fazer essas continhas, tá, pessoal? Então, eu já vou passar aqui para vocês o resultado pronto, né, desta conta toda, que exige aí um auxílio de uma calculadora para fazer tudo, né, rapidinho. Pode ser feito à mão isso? Pode, sem problema, né, mas é claro que
Nesse caso, vamos utilizar uma calculadora. Só para vocês terem uma noção do resultado disso aqui, olha só, pessoal. 1.037.807,18. Ou seja, é uma continha bem grandinha. Imagina agora, então, né, para calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, porque isso aqui que nós encontramos aqui é a variância, né? Ok? Isso aqui é em reais, certo? Então, para encontrarmos o desvio padrão aqui agora, nós temos que extrair a raiz quadrada disso aqui. E a raiz quadrada de 1.037.807,18 é aproximadamente 1.018,73, tá? Fazendo alguns arredondamentos, ok? Então, pessoal, podemos perceber que os cálculos são bem chatinhos, certo? Isso quer dizer, então, pessoal, a variação de cada um desses elementos aqui em torno desta média é de aproximadamente R$ 1.018,73. Fechou o pastelzinho, pessoal? Bom, pessoal, e para finalizar, nós temos aí o desvio médio. O desvio médio, pessoal, é bem parecido com os cálculos realizados ali na variância e no desvio padrão. A diferença aqui, ó, nós não vamos elevar ao quadrado, certo? Nós vamos pegar cada elemento, subtrair da média, mas não vamos elevar ao quadrado. Aplicado o módulo, se torna positivo, ok? Então, o desvio médio também é chamado desvio médio absoluto. Então, pessoal, vamos calcular o desvio médio. Então, pessoal, vamos calcular o desvio médio neste exemplo aqui. A gente já sabe que a média destes elementos aqui é o mesmo que a gente fez lá no primeiro exemplo de variância para dados não tabelados. A média aqui é 20,6 anos. Se tratava aqui da idade de 5 estudantes, então a média é 20,6 anos. Então, para calcular agora o desvio médio, basta a gente fazer o módulo de 19, que é o primeiro elemento, menos 20,6, mais o módulo do segundo, que é 22 menos 20,6. Vamos baixar um pouquinho isso aqui, ok? Mais o módulo de 20, que é o terceiro elemento, menos 20,6, mais o próximo, que é 16, menos a média, que é 20,6, mais o módulo do último valor ali, que é 26, menos a média, que é 20,6. Tudo isso dividido por 5, que é o total de elementos aqui, ok? Então, o desvio médio vai ser, vamos lá, 19 menos 20,6 dá menos 1,6, ou seja, fica positivo 1,6 por causa do módulo, mais 22 menos 20,6 vai dar 1,4. Então, em módulo, já fica 1,4 mesmo. Mais 20 menos 20,6 vai dar menos 0,6. Em módulo, 0,6. 16 menos 20,6, nós vamos obter menos 4,6. Em módulo, 4,6. Mais 26 menos 20,6 vai dar 5,4. Em módulo, 5,4 positivo. Tudo isso dividido por 5, nós vamos obter, então, somando 1,6 mais 1,4 mais 0,6 mais 4,6 mais 5,4, 13,6 dividido por 5, nós vamos ter, então, que o desvio médio é de 2,72 anos, tá? Fechou o pastelzinho, então, pessoal. Como eu disse no início do vídeo, este é o último conteúdo do ano. Então, dá para dizer agora, pessoal, que fechou-se todos os pastéis, certo? Agora é só fritar, pessoal. É só fritar os pastelzinhos. Um grande abraço e bons estudos.